aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o ODZ e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Estamos começando aqui uma nova série aqui no canal, que é essa que eu vou corrigir os desenhos de vocês, né? Vocês irão mandar desenhos para mim lá na minha fanpage, quem tiver interesse de ter uma outra perspectiva sobre o seu personagem, né? Vocês podem estar mandando para mim na minha fanpage. E hoje aqui eu estou com o desenho do Evelton. Ele mandou para mim esse desenho aqui para mim dar umas corrigidas nele, né? Então eu resolvi fazer um vídeo explicando para ele como que seriam, né? Alguns passos que ele pode seguir para melhorar o personagem. Bom, esse aqui é o desenho que ele me mandou, né? Você pode ver que ele é iniciante, né? Ele está começando agora. E ele fez um desenho aqui até que bem estruturado, né? O desenho tá bem firme, tá bem legal aqui a proporção aqui de altura, né? Tá bem massa mesmo, cara. Esse aqui você só precisa aperfeiçoar, né? Você não precisa mudar mais nada aqui, é só aperfeiçoar e buscar posições diferentes, né? Bom, vamos lá ao personagem que ele fez. Ele me disse que isso aqui é uma espécie de vilão, né? Então, cara, uma coisa que você pecou aqui é o seguinte: ele não tem cara de vilão. A primeira sensação que eu tenho quando eu olho para ele é de um cara que mexe com produtos químicos, né? Um cara que mexe com alguma coisa radioativa. Ele está muito coberto, o corpo dele. Ele tem esse sobretudo aqui que é muito grande, entende? A gente vê só aqui uma bota dele aqui, uma mão, um detalhe aqui na mão e um bastão, né? Aqui na mão e outro bastão aqui nas costas. Não sei se vocês conseguem ver. E tem um bastão aqui nas costas, né? E uma espécie de máscara aqui, tipo um capacete, uma coisa assim, né? Um detalhe aqui na mão. Ele me passou mais detalhes sobre o personagem, né? Que eu pedi pra ele, porque a imagem aqui não tá ajudando. Então ele me passou aqui alguns acessórios que o personagem dele usa, né? Ele usa uma espécie de máscara, né? Um capacete misturado com uma máscara, né? Eu entendi mais ou menos assim. Tudo embutido, né? Tem uns parafusos nas laterais aqui que prende, né, o capacete, e a máscara é de ferro, né? Quer dizer, a máscara é de plástico para poder envolver o corpo do personagem. Aqui ele põe os detalhes aqui das botas, né? Um pano que ele usa na cara, né? Dá mais a entender que ele é um tipo de pessoa que mexe com produtos químicos, né? Porque ele está tampando o rosto. E aqui no detalhe da luva ele me disse que essa bolinha aqui no centro, essa bolinha aqui é um imã, né? Ele tem dois imãs, né? Um em cada mão, um para puxar, outro para empurrar aí o inimigo, né? Creio eu que seja assim. E por final aqui ele mandou como seria o personagem sem a máscara, né? Como ele imagina como seria sem a máscara. Cara, aqui algumas coisas que eu posso te dizer aqui é o seguinte: dá pra ver aqui o esboço que você fez, né? Do rosto do personagem, ó. Esse círculo que você está fazendo aqui tá legal, mas essa parte do rosto que você está fazendo aqui não tá legal, ó, porque você está fazendo uma coisa triangular, sendo que o rosto do rosto dos personagens, né, eles seriam mais volumosos aqui nos cantos, ó, entende? Mesmo se ele fosse um personagem com rosto fino, ainda assim ele teria ainda um volume a mais, entendeu? Um volume a mais, assim, para ele parecer que o rosto dele é alongado, entende? E aqui você fez muito pequeno a parte do rosto dele. Não sei se você consegue entender essa parte que eu fiz aqui. Ó, seria mais ou menos assim, ó. Deixa eu traçar aqui, ó. Beleza, seria mais ou menos assim. E outra coisa que você tá errando aqui é nos olhos. Eles estão muito próximos uns dos outros. Ele pode ficar um pouco mais afastado. Você pode ver que essa parte aqui da lateral do rosto, ela tem muito espaço, ó. Então você pode estar deixando ele mais um pouco mais aqui assim, ó. Entende, ó? Ele já vai dar uma sensação melhor pro desenho. Você testa aí que você vai entender. E os olhos aqui, né? Ele fez um olho meio vidrado assim, né? Acredito eu que deve ser assim o tipo de personagem dele. Então vamos lá ao que eu fiz aqui de correção. Eu fiz aqui o personagem dele de uma forma mais geral, né? Mais ou menos do jeito que ele fez. Eu fiz aqui dois tipos de rosto, né? Um com a máscara tipo esse pano que ele fez, deixa eu dar um zoom aqui. E a outra com uma máscara de ninja, né? Que eu acho que fica mais ergonômico dessa maneira aqui, tá entendendo? Deixa eu colocar uma cor vermelha aqui para a gente poder riscar. Assim eu acho que fica mais ergonômico o rosto dele dessa forma do que ele assim. Não que seja ruim, sabe? Fica a seu critério, mas fica como uma ideia para você aí tá experimentando seu personagem, para você ver como é que ele fica. Eu aproveitei aqui o tipo de olho vidrado dele, né, que eu costumo fazer assim, ó, certo? E coloquei nele aqui, realmente, até que caiu bem esse tipo de olho vidrado assim, ficou muito bacana mesmo. A outra coisa que eu fiz aqui foi ele de corpo inteiro, né? Eu coloquei ele numa posição meio inclinada assim, ó, com a coluna meio envergada, porque eu acho que ele passa uma sensação de ser um cara meio louco, né, meio insano.
Então eu deixei a coluna dele meio inclinada assim, ó, e as pernas meio dobradas assim, dessa maneira, entende? E os braços caídos, né, pra cima do corpo, e aqui o bastão. Fiz ele dessa forma, né, que eu acredito que seja melhor. Eu obedeci um pouco aqui os acessórios que ele mandou, né, coloquei aqui alguns detalhes a mais na roupa, como essas linhas, você pode ver aqui do lado aqui, e aqui também no braço eu coloquei algumas linhas também, né, que é para dar um detalhe a mais na roupa, porque a roupa dele, do jeito que tá aqui, tá muito simples, tá sem graça, entende? Não chama atenção, parece que é um personagem secundário, personagem que parece de fundo, né? Ele não é uma coisa que chama atenção. E assim ele já ficou um pouco mais interessante, mas eu não explorei muito por medo de perder o personagem, né? Aqui, o detalhe das mãos. Ele disse que tinha um imã, né? Então eu coloquei um relevo aqui de positivo e negativo. Aqui nesse primeiro exemplo aqui, ó, eu coloquei uma luva inteira, né? Com essa parte aqui, uma sobra de pano, porque eu acho que assim fica mais interessante do que se fizer aquela luva todinha reta assim, ó. Acho que assim ela é dobrada, né, e enrolada, fica mais interessante. E aqui fiz uma outra ideia, né, que é a luva com os dedos vazados, né, com os dedos para fora. Também é uma boa coisa para você pensar aí e ver se vale a pena você usar isso aqui no seu personagem. Aqui seria a faixa aqui, né, que teria o ímã, né, com positivo e negativo. Ela seria mais ou menos dessa forma assim, né, seria só um pano mesmo. Esse aqui imagino que seria tipo um elástico, né, essa parte aqui que você vai encaixar na mão, né, seria tipo um elástico mesmo. E aqui a parte das costas das mãos, né, a parte de trás das mãos, né, ou da frente, não sei, com a luva inteira, né, e aqui com uma luva dos dedos vazados, né, ficaria mais ou menos assim. É só um exemplo mesmo, entendeu? Isso aqui eu imagino que seja um elástico, né, de outra forma ele não pode se encaixar na mão, não pode se adaptar na mão. E não pode se envolver na mão também de uma forma mais interessante, né? Bom, vamos lá. Aqui eu fiz o personagem um pouco mais diferente, né? Coloquei ele com a roupa bem parecida mesmo, ó, sobretudo bem longo mesmo, até lá embaixo, ó, né? E coloquei tipo um coldre. Acho que é coldre que se chama esse negócio de policial que eles usam para colocar as armas, né? Geralmente aqui fica a arma, né? Assim, ó. Fica a arminha mais ou menos assim. Eu já tipo um coldre para quê? Para tentar justificar como que esse bastão tá aqui atrás, né? Porque aqui no seu desenho você não tem nada que suporta ele aqui atrás, né? A menos que tenha uma coisa na roupa, né? Lá atrás na roupa lá que encaixe o bastão. Mas fica aí também uma coisa interessante para você colocar, né? Mas vamos lá. Você pode perceber que aqui também eu fiz ele com uma posição mais solta, né? Diferente dessa que você fez, que aqui ele tá muito estático, né? Sempre procure desenhar os seus personagens numa posição com movimento, né, que tem movimento, porque assim você ganha mais criatividade e você desenvolve outras áreas do seu conhecimento também, né, que é a questão de movimentos. Aqui por um detalhe aqui da bota, tá vendo a bota dele? Eu não coloquei um detalhe que ele colocou aqui, ó, que ele tem uma espécie de presilha, né, que ele tem aqui. Eu preferi deixar sem aqui nessa daqui pra gente ver como é que fica, né, uma bota mais simples mesmo. Às vezes um desenho mais simples é bem melhor do que você colocar muito detalhe, entende? Igual aqui eu coloquei aqui, mas eu particularmente tentei fazer várias vezes e não consegui encaixar essa presilha aqui de forma que ficasse mais interessante, né. E aqui tem a sola do pé, né, da bota, né. Eu penso até nisso também, como seria a sola, tudo mais, né? Bom, vamos voltar aqui ao plano geral aqui. Beleza, vamos passar para a próxima parte aqui, que é o tipo de rosto, né? Vamos nos concentrar aqui no que ele mandou, né? Ele mandou um personagem de rosto com um cabelo sim. Eu achei um pouco estranho esse tipo de cabelo aqui, porque não é um tipo de cabelo ideal para vilão, entende? Ele, tipo assim, você olha pro cara, você não dá moral nenhuma, né? É tipo aqueles vilão que vem no mesmo episódio e tá indo embora. Esses vilões de, como é que fala? De filler, digamos assim. Tá vendo aqui? Ele não passa nenhum perigo. Ele não passa nenhum perigo, né? Mesmo que eu tenha melhorado aqui bastante coisa, mas ainda assim ele não passa nenhum perigo. Ele é um personagem extremamente secundário, né? Aqui eu já coloquei ele como se fosse uma espécie de pseudo-herói, né? E coloquei mais detalhes aqui na gola da camisa dele, né? Que aqui ele tem uma gola aqui, tá vendo? Resolvi colocar um pouco mais de detalhes aqui, uma presilha, né? Pra ficar mais interessante, mais realista, né? Aqui eu mudei um pouco do óculos dele, coloquei esse óculos tipo de mergulho, né? Só que eu deixei ele mais ergonômico, né? Também, eu não fiz igual aqueles óculos de mergulho gigante, fiz ele mais ergonômico. E eu acho que ficou interessante ele assim, né? E esse tipo de cabelo aqui também eu achei que cairia bem para esse tipo de personagem, né? Eu acho que cairia bem. É só uma ideia minha, né? Fica como sugestão para você. Aqui eu fiz ele como se ele fosse o original mesmo, né?
Aqui eu coloquei uns reflexos, ó, esse negócio aqui, essa parte branca aqui são reflexos, e fiz o olho dele vidrado, né, do jeito que eu imaginei, e com a máscara de ninja, né, que na minha opinião eu acho que fica muito mais interessante assim. Agora eu fiz esse daqui, caso fosse a sua ideia de cobrir bastante o rosto do seu personagem, mas deixar ele estiloso. Eu usei essas máscaras de gases, né, que eram muito usadas muito tempo atrás, até hoje é usada, né, quando alguma coisa é muito tóxica. Nas usinas usam esse tipo de máscara aqui. Você encontra facilmente no Google, é só colocar máscara de gás que você vai ter lá e você pode usar como um exemplo. Foi uma das alternativas que eu usei também para cobrir o rosto dele, né? Cobrir bastante o rosto dele. Aqui uma ideia dele aqui de lado, né? De perfil, e com esse pano, fiz 2 em 1 aqui, né? Ele com o pano caído, né? E com a máscara de ninja, só pra gente ver como é que ele ficaria. E com esse cabelo aqui todo jogado para trás. E detalhe que esse cabelo ele tem um corte meio que militar, né? Ele é raspado aqui perto da orelha, né? E em cima ele tem um volume. Aqui ó, eu coloquei aqui algumas expressões, né? Alguns tipos de olho que você pode estar usando, né? Eu fiz aqui um olho mais baseado para herói mesmo, né? Para anti-herói. Fiz um olho vidradão, né? Que é esse daqui. Aqui fiz um olho bem puxado para cara mafioso, assim, para cara perigoso mesmo, entende? Olha você ver como que transmite uma sensação de que o cara é perigoso, entendeu? O cara é sinistro, né, velho? E aqui é uma variante desse daqui, né? Desse daqui, eu só alterei, coloquei pupilas um pouco menores e o olho mais caído. Entende que eu aumentei a pálpebra dele aqui, ó, deixei a pálpebra dele grande, né, para passar essa sensação de que os olhos dele são velhos, né? Ele é um cara velho, porque olhando pra isso aqui, parece que ele é um tipo de personagem assim. Aí eu coloquei ele com as costas meio curvadas, então dá mais sensação ainda que ele tem um rosto mais parecido com isso daqui, ó. E aqui eu brinquei aqui com o personagem aqui, né, fazendo uma pose mais interessante, uma coisa mais, sei lá, do jeito que eu imaginei, né, deixei ele do jeito que eu imaginei, do jeito que eu acho mais interessante de você estar produzindo ele. Isso aqui eu espero que todo esse conceito que eu fiz aqui possa ajudar você aí a desenvolver melhor seu personagem, né? Eu vou deixar isso aqui lá na minha fanpage e vou deixar também o link para também original dessa folha para você estar vendo com detalhes, né, melhores, né? Então o vídeo vai ficar por aqui, eu tenho que terminar o vídeo por aqui, né? Espero que todos tenham curtido aí esse novo quadro aí no canal, né? Se vocês quiserem ver mais desenhos aqui, então mandem lá na minha fanpage lá. Eu vou aceitar só desenhos que mandarem na minha fanpage, viu? Tá aí o link na descrição. Manda lá seus ofícios lá, coisa que vocês querem que eu melhore, tá? Eu aceito qualquer desenho, qualquer pessoa pode mandar. Bom, é isso aí, eu espero que todos tenham curtido o vídeo. Não esqueça do like no vídeo e se inscrever caso você é novo aqui no canal. Então é isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Falou!